Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui, dando continuidade à série de robótica aqui que a gente está fazendo, né? Robótica com Arduino. No vídeo passado, a gente introduziu o Arduino, as portas, alguns conceitos iniciais. E hoje a gente vai ver um dos conceitos principais usados na robótica, que é sensores e atuadores. A gente vai entender a diferença entre um sensor e um atuador e vai ver exemplos de cada um deles. Beleza, então deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar aqui. Bom, o que é um sensor? Um sensor é um dispositivo ou sistema que detecta mudanças em seu ambiente. Bom, isso é uma coisa que vocês já devem saber. Um sensor, ele detecta alguma coisa que está acontecendo, alguma mudança. Por exemplo, portas de shopping automáticas tem o sensor de movimento. Na automação industrial, também sensores são muito usados. Por exemplo, para separar tomates verdes de maduros, é usado sensores também. Sensor de distância é usado em carros na hora de fazer o controle, né? Para avisar se tem algum obstáculo perto, na hora que vai estacionar, se está chegando perto da parede e tal, para evitar algum acidente. Sensores é isso, detecta mudanças no ambiente, seja uma mudança de cor, mudança de distância, algum movimento. Vamos ver aqui alguns tipos de sensores, alguns exemplos. Bom, a gente tem esse primeiro aqui, que é o sensor de luminosidade, também conhecido como sensor LDR. Esse sensor aqui, como o próprio nome já diz, de luminosidade, né? Ele identifica se tem luz ou se não tem, se a luminosidade está alta ou está baixa. Esse sensor é bastante usado em postes, porque o poste ele precisa acender automaticamente quando está escuro. Ou seja, se ele identificar que está escuro, ele vai fazer a luz do poste acender. Se ele identificar que está claro, ou seja, que está de dia, ele vai fazer a luz do poste apagar. Quando você vê, às vezes, um poste que está com a luz acesa de dia, é porque deu algum problema nesse sensor. Uso de poste não é exatamente esse sensor que eu estou mostrando aqui, porque esse aqui é para projetos pequenos, mini projetos, mas é o mesmo sensor de luminosidade, o conceito é o mesmo. Bom, a gente também tem esse sensor aqui, que é o sensor ultrassônico, que é um sensor de distância. E por que o nome dele é ultrassônico? Porque ele joga uma onda sonora e calcula a velocidade que essa onda sonora vai bater num objeto e voltar para ele. Aí ele vai fazer um cálculo e vai ver a distância que esse objeto está dele, de acordo com o tempo de resposta que ele vai obter desse sinal de som voltar para ele, dessa onda sonora voltar para ele. A gente vai aprender a trabalhar com esses sensores aqui mais para frente, mas não é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo é explicar a diferença de sensores e atuadores e mostrar para vocês. Então esse aqui é um sensor de distância, sensor ultrassônico. Esse aqui é um botão, deve ser o mais simples de entender, de se assimilar. Ele identifica o toque. Se você aperta, ele faz alguma coisa, ou então, se você pressiona, ele faz alguma coisa, deixa pressionado, né? Pode fazer também, se você pressiona, ele faz uma coisa, você solta, ele faz outra. Tem várias possibilidades para trabalhar com um botão. O botão tá aí os botões estão aí no nosso dia a dia, né? Várias coisas usam botões. Beleza, esse sensor aqui é um sensor DHT11. Ele é um sensor de umidade e temperatura. Ele pode ser usado para fazer uns projetos bem legais de mini estaçõezinhas de clima, né, para identificar. Dá para fazer uns projetinhos bem legais com ele, para medir a umidade do ar, o clima, como é que tá, a temperatura, né? Dá para fazer vários projetos legais com ele e a gente também vai entender futuramente como é que ele funciona. E esse aqui é um sensor de cor. Ele é muito importante a gente aprender, a gente vai aprender a usar ele, porque ele foi um dos pilares da OBR
de alguns anos passados. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Para quem não sabe, a OBR é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Para quem tem interesse de participar, se está no ensino médio, eu acredito que tenha para faculdade também, para nível superior. Dessa parte eu não lembro. Mas ele identifica cores. Se eu não me engano, o projeto da UBR era o seguinte: um robô tinha que seguir uma linha, e quando ele identificava uma fita verde, ele tinha que virar para um determinado lugar, tinha que realizar uma determinada ação. Então era esse sensor aqui que era usado. Também é esse sensor que eu falei, que é usado na automação industrial para separar tomates verdes de maduros, que ele identifica as cores. Ele é um sensor muito importante, usado em várias coisas aí. Bom, então vamos seguir. Vamos para a próxima etapa agora. O que é um atuador? Um atuador é um dispositivo projetado para executar uma ação específica após receber um comando. Por exemplo, vamos pensar assim: um carrinho de controle remoto. Você aperta lá um botão no controle remoto e você quer que os motores do carrinho rodem para fazer ele andar, né? Então, esse motor, como ele está atuando sob uma ação que você deu, ele é um atuador. E o legal da gente pensar é a interação entre os sensores e os atuadores. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um carrinho automático também, alguma coisa do tipo dessa questão. Vamos supor, a gente fez um carrinho automático que ele é totalmente seguro, ele é anti-batidas, ele é anti-acidente. A gente, beleza, fez o carrinho automático e a gente programou o seguinte: a gente programou um sensor de distância que quando esse sensor de distância, o sensor ultrassônico que a gente viu, esse aqui no caso, né? Quando esse sensor aqui identifica que o nosso carrinho está a 10 centímetros ou menos de uma parede, ele vai forçar os motores do nosso carrinho a parar. Ou seja, o ultrassônico foi o sensor que identificou isso e o motor é o atuador, porque ele recebeu uma ordem de parar e ele parou. Ele está executando uma ação, por isso que ele é um atuador. Para a gente entender melhor, bora ver aqui alguns exemplos. Bom, primeiro aqui é o motor que eu falei para vocês. Esse motor que vem com a rodinha, ele é chamado de motor DC, é um motor de rotação contínua. Por quê? Porque ele pode girar nos dois ângulos, né, para frente e para trás, ilimitadamente. Ele não tem um limite de rotações até travar, diferente de um servomotor, de um motor de passo, que a gente vai ver mais para frente também. É motor DC que chama, motor de rotação contínua. A gente tem aqui também as LEDs, que também são atuadores. Por exemplo, a gente aperta um botão, uma LEDzinha acende, ou a gente pode fazer as LEDs acenderem automaticamente de acordo com a programação. A gente faz a programação e elas atendem o comando. Ela atendeu o comando, então ela é um atuador, ele está atuando, né? A gente tem aqui um piezo, que é um atuador que emite sons. Dá para fazer uns projetos bem legais com isso aqui, para fazer tocar umas músicas e tal. Umas músicas simples, porque esse piezo é mais para dar sinais de alerta, alguma coisa assim. Ele não é feito para realmente tocar sons, essas coisas assim. Ele é mais para fazer alguns barulhos realmente de alerta mesmo. Isso aqui também é muito interessante, um visor de 7 segmentos. Dá para a gente fazer cronômetros, relógios, contadores, várias coisas com isso aqui. A gente também vai trabalhar futuramente. Isso aqui também é bem legal. Isso aqui é um servomotor. Servomotor, ele tem uma rotação limitada, diferente aqui do motor DC de rotação contínua. Ele tem uma rotação limitada. Para a gente trabalhar com ele, a gente precisa incluir uma biblioteca no Arduino. Essa questão de bibliotecas a gente vai ver também, vai entender como é que funciona, o que são bibliotecas. Ele é muito legal de trabalhar. E um projeto legal que a gente vai fazer com esse servomotor é uma garra mecânica. Eu vou estar deixando aí uma foto de exemplo para vocês da garra que eu estou falando, que a gente vai fazer uma parecida. Esse motorzinho, ele é bem legal para fazer esse tipo de projeto. Bom, então espero que vocês tenham entendido a diferença de sensor para atuador. Só dando uma relembrada aqui. Sensor
é um dispositivo ou sistema que detecta mudanças em seu ambiente, e atuador é um dispositivo projetado para executar uma ação específica após receber um comando. Ou seja, o sensor detecta e o atuador ele executa. Essa é a diferença dos sensores e atuadores. É uma definição bem simples, mas que às vezes pode gerar uma confusão de acordo com o trabalho ou projeto que você esteja fazendo. Mas com o tempo vai pegando a prática, isso vai ficando mais claro. Beleza? Então esse aqui foi um vídeo mais curtinho para vocês entenderem a diferença de sensor para atuador. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Então deixa o like, se inscreva que em breve vai sair o próximo vídeo aí para vocês. Beleza? Obrigado por assistirem, tamo junto.